voo livre, stand-up paddle, rapel, motocross, skate, patins. Bom, que Mogi das Cruzes é uma cidade que respira radicalidade, você provavelmente já sabia. Mas que a cidade também é referência nas ultramaratonas, talvez seja novidade para você. Quem conta isso pra gente é o ultra triatleta Rafael Palmeiras. Bom, Rafael, começa primeiro explicando pra gente o que é essa Ultra King, essa maratona Ultra King, e qual a diferença dela para Ironman, que é a modalidade que você já participa há muito tempo. A prova Ultra King é a primeira vez que acontece no mundo. Ela é basicamente, são 515 quilômetros em 36 horas. Nunca foi feito no mundo essa prova. Qual a diferença dela para o Ironman ou para o Ultraman? O Ironman são 140,3 quilômetros em um dia. O Ultra King são 515. E a diferença para o Ultraman, que é a prova de 515 também, que o Ultraman é dividido em 3 dias. O primeiro dia você nada 10 quilômetros, pedala 146. O segundo dia você pedala 281 e o terceiro dia corre 84. No Ultra King eu tenho 36 horas corridas para fazer as mesmas distâncias sem parar. Então vão dar 10 de natação, 421 pedalando e 84 correndo. E como que é a sua preparação para participar, está sendo para participar dessa maratona especificamente? Na verdade, como é uma prova nunca feita, fica mais difícil de se montar um treino. O Ironman, já estou no meu terceiro Ironman, então é mais tranquilo. São treinos intensos, longos, com treinos de 8 horas, 9 horas. O Ironman que vai durar cerca de 11 horas ou 10 horas e meia, para acostumar com a ideia de ficar tanto tempo treinando, competindo. E quando que ocorre essa maratona, quando vai ocorrer? E como que chegou o convite para você participar dela? A prova vai ser dia 5 e 6 de outubro, na cidade de Badajoz, Espanha. O convite veio a partir da prova que eu fiz ano passado, do Ultraman México. Lá eu tive uma participação até que satisfatória, uma boa, fiquei em 12º geral da prova, apesar dos empecilhos anteriores. E um espanhol acabou tendo a informação da minha participação por outro atleta que estava lá, e o convite veio. Então, eu fiquei sabendo que para participar dessa competição na Espanha, qual você foi convidado, eles te ofereceram hospedagem, estadia, mas tem alguns custos, e para isso você está lançando uma campanha, uma vaquinha virtual que o pessoal de casa pode participar e te ajudar a chegar lá, não é isso? Isso, houve o convite direto lá do Alberto, o organizador da prova. Ele, para facilitar a minha ida lá, ele falou: ó, eu consigo te dar hospedagem, mas o custo da inscrição e a passagem de voo e a alimentação ficaria por minha conta. Daí estão fazendo essa vaquinha virtual aí para tentar arrecadar um dinheiro para facilitar um pouco a minha ida para a Espanha. Se o pessoal quiser te ajudar, quiser contribuir com essa vaquinha virtual, eu sei que a campanha parece que ela não foi lançada ainda, será lançada nos próximos dias, mas as pessoas já podem entrar em contato com você e buscar mais informações aí dessas outras maratonas que você já participou e ver também um pouco como está sendo a sua preparação, né? Como elas conseguem te encontrar, rede social, etc. Isso, vai ser lançada hoje a campanha já no cartaz. E se quiser entrar em contato comigo, pode entrar pelo Facebook Rafael Palmeira ou no meu Instagram, que é Rafa_triatleta. Bom, Rafa, muito obrigado, boa sorte e espero poder te entrevistar na volta aí, quem sabe com uma medalha, com um pódio, sei lá. Deus quiser. Obrigado. Sejam bem-vindos a mais um TV Simpro, temporada 2018, programa do Sindicato dos Professores de Mogi das Cruzes e região, que debate temas relacionados à educação, mas não só dentro da sala de aula, no dia a dia, professor, relação professor-aluno, mas também aspectos um pouco mais amplos da educação brasileira, que com certeza toca não só quem é docente, mas também o público de um modo geral. E hoje temos um convidado muito especial, uma pessoa que eu já tive a oportunidade de conversar várias vezes e que acabei me tornando um grande admirador, que é o professor Valdir Pereira Gomes, que é professor, economista e um dos diretores aqui do sindicato. Valdir, muito bem-vindo, prazer recebê-lo finalmente aqui no nosso TV Simpro. Eu agradeço e sempre é uma oportunidade, né, estar conversando com você sobre questões da área de educação e principalmente da área de economia. Hoje a gente vai falar sobre economia, economia macro, economia micro, economia que está afetando aí o dia a dia do pessoal lá em casa, dos professores, dos alunos, dos pais, de todo mundo. E já queria começar com uma pergunta
um pouco, não é capciosa, mas é um pouco complexa assim para você responder. Eu acho que o programa talvez não dê para a gente responder até o final, que é o que está acontecendo com a nossa economia hoje. Veja bem, nós estamos saindo de um período de recessão profunda, né? O período de 2014 e 2016, veja, 2015 nós tivemos um PIB negativo da ordem de 3,8%, 2016 da ordem de 3,6%, e estávamos vindo também de um crescimento anterior que não era muito compatível com a economia brasileira, né? Pegamos aí 2015, era 1%, entende? Então, hoje nós estamos sofrendo as consequências dessa recessão, entende? Então, veja que nós adentramos já 2018 com a perspectiva aí de PIB, de crescimento do nosso produto, da ordem de 1,76, quer dizer, essa é a perspectiva para 2018. E com uma inflação que, embora esteja dentro da meta, nós já notamos um avanço da inflação, qualquer coisa de 3,88. O país fechou acho que os 2 últimos anos com um PIB negativo, não é isso? E, como você mesmo falou, a gente esse ano tem essa perspectiva de 1,75 de PIB. E eu vejo muitos economistas e muitos políticos, principalmente, aproveitando que a gente está nessa época de eleição, comemorando esse crescimento de PIB de 1,75. É para se comemorar um PIB de 1,75 para um país como o nosso? Não, veja bem, já em 2017 nós tivemos um PIB positivo, né, essa hora de 1%. E a perspectiva de 1,76. Mas não há realmente, como você disse, o que comemorar, entende? Quer dizer, por quê? Porque nós temos capacidade ociosa, né? As próprias indústrias, os empresários hoje colocam aí na mídia que estão com de 25% a 30% de capacidade ociosa, trabalhando com essa capacidade ociosa. Isso sem falar, é claro, do próprio nível de desemprego que nós temos na economia hoje, né? Qualquer coisa como 13,7, 13 milhões e 700 mil trabalhadores, está em 13,1% o índice de desemprego. E se você levar em consideração ainda aquela mão de obra subocupada e os que nós chamamos os desalentados, que já não perderam qualquer perspectiva de encontrar um emprego, quase dobra, né, esse número. Nós vamos aí para qualquer coisa como 27 milhões de pessoas. Entende? Mas, dentro de tudo isso, eu diria que uma preocupação que nós temos são com os jovens. O índice de desemprego com os jovens ele é sempre maior. Nós tínhamos aí, 2016, entre os jovens, e quando eu falo jovens, eu falo de 18 a 24 anos, nós tínhamos um desemprego da ordem de 15%. Hoje nós já estamos com mais de 27% do desemprego entre jovens. O que leva, inclusive, muitos desses jovens recém-formados, na sua maioria, a deixar o país. Entendeu? Querer deixar o país. Eu vi recentemente, coincidência você falar isso, acho que foi ontem ou anteontem, que eu li que 60% dos jovens declararam que, se pudessem, iriam embora do Brasil, iriam para outro país. Ou seja, o jovem, quando ele sai da universidade, quando ele entra no mercado de trabalho, ele não está encontrando perspectiva, né? Ele não está encontrando motivação e espaço para ocupar, para entrar de fato no mercado de trabalho. É bem complicado isso. Porque é óbvio, o jovem ele não tem a experiência, entende? Quer dizer, ele tem esse problema, não tem experiência. E depois, se a economia, você tem uma recessão, como eu disse, você vem saindo de uma recessão, ele não vê perspectiva, né, com relação ao emprego. Ou seja, né,
nós que sempre somos o país do futuro, nós estamos perdendo os jovens, né? E jovens qualificados, né? Que estão com esse objetivo, né? Não ver de poder deixar o país. Então, isso não é, eu digo, não é uma notícia muito alvissareira, né? Eu quero ouvir a sua opinião sobre as perspectivas aí para esse segundo semestre, com esse período de eleição e tudo mais. A gente vai fazer um intervalo comercial rapidinho. Se você quiser assistir novamente essa entrevista com o Valdir e acompanhar o bate-papo que eu tive com os outros entrevistados ao longo dessa temporada 2018 do TV Simpro, acesse o nosso site simpromogi.org.br ou entre em contato conosco através do 4799-1106, 4799-7066, ou também pode mandar um e-mail, simpromogi@uol.com.br. A gente vai fazer um intervalo comercial rapidinho, não saia daí, a gente volta já já. Professor, por meio do site do Simpro, você pode denunciar irregularidades. Clique na aba Atendimento e depois no link Denúncias. E a denúncia pode ser inteiramente anônima. Simpro Mogi e região, trabalhando por você. O Simpro Mogi mantém uma lista ampla de convênios médicos com descontos exclusivos e vantagens para os associados. Acesse simpromogi.org.br e saiba mais. Simpro Mogi e região, trabalhando por você. Estamos de volta com o TV Simpro, o programa do Sindicato dos Professores de Mogi das Cruzes e Região, que hoje recebe o professor Valdir Pereira Gomes, que veio aqui para conversar conosco um pouco sobre o panorama econômico que o Brasil atravessa. Bom, Valdir, no primeiro bloco a gente falou, você comentou que a perspectiva do PIB do Brasil agora é de 1,76, mas essa perspectiva foi anunciada no final de 2017, até mesmo no começo do ano, que a ideia era que o PIB esse ano fechasse em 3%, depois foi revisto para 2,5%, revisto novamente, agora está em 1,76. O que o trabalhador, o pessoal que está lá em casa, pode esperar, por exemplo, diante dessa perspectiva pessimista, para o nosso segundo semestre, que está começando agora? Olha, eu não acredito numa alteração, eu diria, significante desses dados que nós temos. Muito pelo contrário, né? A tendência, eu acho que é o que nós chamamos de uma estagnação. A economia brasileira está estagnada, não vai haver mudança significativa daqui para o final do ano. Mas, veja, além disso, não é só a questão do segundo semestre. Você tem 2019, 2020, algumas agências de risco, né, que calculam o risco dos países, trabalham com relação ao Brasil de uma recuperação para 2022. Quer dizer, você, em 2022, voltar a alguns indicadores de antes da crise de 2008. 2013, antes de 2007. Antes de você ter a crise, né? O Brasil teve a crise, é claro, que ficou, melhorou alguns dados, ainda continua, mas não há grande você pensar no... E o emprego, que, veja bem, economia, você tem dois grandes, eu diria, problemas que vão além da economia. Um deles é a inflação, né? O aumento de preços, que como não atinge... não é uniforme em todas as classes sociais, ela é muito mais perversa com as classes de rendas mais baixas. Então, nós temos que controlar. E, de fato, a nossa inflação está controlada. Como eu disse, embora já chegamos a 3,88%, mas estamos dentro da meta aí do 4,5%, entende? Não estamos. Mas a outra questão é o desemprego. O desemprego é um problema, como eu disse, que vai além da economia, é um problema social. Entende? É um problema social.
Veja bem, na economia americana, na crise dos anos 30, eles tiveram, de cada 4 americanos, um perdeu o emprego. Eles tinham lá uma população economicamente ativa da ordem de 44 milhões de trabalhadores, né? Você teve 11 a 12 milhões que acabaram perdendo emprego. E é óbvio que aquilo trouxe um transtorno muito grande, uma mudança, alteração para a economia, para a sociedade americana em geral. Tanto é que hoje eles focam muito essa questão do emprego, né? Os indicadores americanos, eles olham a questão do emprego. Hoje já estão, eu diria, até próximo do pleno emprego. Ora, no caso nosso, no caso do Brasil hoje, como eu disse, você tem aí de 13%, mais de 13% de desempregados. Você tem ocupados hoje, qualquer coisa com 90 milhões e tal, e você tem 3.700.000 desempregados, né? E o emprego, quer dizer, ele é mais acentuado nos jovens. Nos jovens ele chega a 27%, nesses 18 a 24 anos. Então, né, nós, num ano ano eleitoral, né, eu não vejo grandes mudanças daqui até nesse segundo semestre. A gente começou esse bloco falando sobre PIB. Você citou um outro dado, que é a questão da inflação. A inflação e o desemprego, eu acho que o público em geral, o público médio, está mais acostumado a lidar com esses indicadores, sabe como isso afeta no dia a dia deles. A inflação, principalmente, período pós-ditadura, anos 80, anos 90, o consumidor aprendeu a entender um pouco a inflação e sabe o quanto que isso impacta na vida dele. Agora, quando se fala em PIB, algumas pessoas, alguns entendedores de economia acabam até falando que o PIB não reflete o que de fato está acontecendo na nossa economia. Eu queria que você falasse para as pessoas o que o PIB baixo, como o nosso, como a gente tem, afeta no dia a dia delas lá em casa. Além, obviamente, da questão do emprego que você já falou. Veja, quando nós falamos do PIB, é como se eu batesse uma fotografia, né? Ele revela de que algo está errado nessa economia, principalmente que essa economia está com capacidade ociosa e tem, fundamentalmente, desemprego, né? Tem desemprego. Porque o PIB é o valor, né? A gente fala preços de mercado, de tudo que é produzido no país durante um certo período de tempo, normalmente um ano. Né? Um ano dentro lá eu digo, dos limites geográficos, do território do país. Então, isso é o PIB, quer dizer, como é que o país se comportou. Agora, veja, nós temos um PIB, eu disse, da ordem aí de 2 trilhões de dólares. E você pega países desenvolvidos, você pega o caso dos Estados Unidos, por exemplo, que você tem um PIB aí já de 18 trilhões de dólares, etc. Quer dizer, 6, 7, muito maior do que o nosso. Agora, qual é a diferença? Onde é que está a diferença? Eu diria, não só do Brasil, você pega Japão, pega a China, com já quase 10 trilhões, China, Japão. Onde é que está a diferença? Né? A diferença está justamente na qualificação da mão de obra. Porque a mão de obra qualificada ela tem produtividade. Quer dizer, qualificação e produtividade estão associadas. Né? E os nossos dados sobre educação, entende? Eles estão muito aquém em qualquer avaliação que se faz, né? Da nossa educação, né? Dos nossos estudantes, o desempenho deles, ele fica muito aquém, né? Você vê alguns, você quer, por exemplo, período integral dessas crianças nas escolas. Esse é o objetivo. Isso que tem que ter um projeto, entende? A meta era para chegar agora, 2017, com 25% das nossas crianças em período integral. Não chegamos, estamos em 17%. E não é nenhum segredo, quer dizer, o país é desenvolvido
Por quê? Porque ele tem mão de obra qualificada. Quer dizer, as crianças vão ficar na escola fundamental, médio, superior, estudando. É o que a gente bate aqui toda semana no TV Simpro, com os vários especialistas, professores, educadores, todo mundo que vem aqui conversar comigo, sempre bate nessa educação, nessa questão. A educação é um segredo, é o segredo para o sucesso do país, mas parece que só a gente que sabe. É um segredo só entre nós aqui. Bom, a gente vai fazer um intervalo comercial rapidinho. Não saia daí, a gente volta já já para continuar aqui esse bate-papo com o Valdir. Professor, por meio do site do Simpro, você pode denunciar irregularidades. Clique na aba Atendimento e depois no link Denúncias. E a denúncia pode ser inteiramente anônima. Simpro Mogi e região, trabalhando por você. O Simpro Mogi mantém uma lista ampla de convênios médicos com descontos exclusivos e vantagens para os associados. Acesse simpromogi.org.br e saiba mais. Simpro Mogi e região, trabalhando por você. Estamos de volta para o terceiro e último bloco do bate-papo com o professor Valdir Pereira Gomes, que é professor, é economista e é um dos diretores aqui do Simpro Mogi. Bom, Valdir, falamos sobre educação, falamos sobre desemprego, não tem como uma coisa não estar correlacionada à outra. Porém, como diretor do sindicato, eu gostaria de explorar também essa vertente aqui no nosso bate-papo. Como, por exemplo, a crise ela tirou postos de trabalho. Não tem como negar isso, né? Como que os sindicatos estão se preparando para lidar com essa nova realidade? Como que está sendo o dia a dia dos diretores, do bate-papo, para lidar com isso? Veja bem, há duas questões, antes de entrar no tema. Em primeiro lugar, você faz uma reforma trabalhista, e qual era o objetivo, pelo menos o que o governo propalava, era realmente que o nível de emprego tivesse uma reação favorável no nível de emprego, né? Se você criasse novos empregos, resolvesse essa questão do desemprego, então você visse uma curva, né, que pudesse demonstrar isso, né, um ponto de inflexão nesse desemprego acentuado que nós temos. Isso foi visto? Olha, esse era o mote que o governo usava. Mas isso não aconteceu, muito pelo contrário, né? Você tem, pelo menos já em 2018, nesse primeiro trimestre, que revela um crescimento do desemprego, um aumento do desemprego, né? Então, essa é uma questão, e isso, né, prejudicou muito os sindicatos, as federações, confederações, porque aqui no sindicato dos professores de Mogi das Cruzes região, nós tínhamos a ideia, né, da criação de um centro de inteligência. E aqui no sindicato de Mogi das Cruzes, mesmo no sindicato em São Paulo dos economistas, levamos para a CNTU, que é essa Confederação Nacional dos Trabalhadores Liberais Universitários, né, e que também foi muito bem aceita, e nós queríamos montar esse centro de inteligência dos trabalhadores. O que seria esse centro? Qual que seria a função prática dele? Muito bem. Olha, o que nós estamos assistindo é uma transformação muito rápida, né, no mundo do trabalho, né? Você tem aí com as novas tecnologias, essas inovações tecnológicas, acontece aquilo que um economista, o Giuseppe Alois Schumpeter, né, tinha uma teoria schumpeteriana,
que é a destruição criadora. Você destrói alguns postos de trabalho, mas você cria outros. Você cria outros, né? Por exemplo? Eu cito esse mais comum, que eu digo dos transportes, né? No caso dos táxis. Né? Dos taxistas. Você fala dos aplicativos, o Uber, Justa, o Waze, isso mesmo. Quer dizer, então, você já tem esse aplicativo do Uber e outros, né, no transporte. Ora, quando isso vem, qual é o impacto que ele causa? É uma briga entre trabalhadores. Os que motoristas de táxis e de Uber. Mas essa é uma transformação, uma mudança irreversível, né? Porque esses aplicativos, é óbvio, os consumidores, entendeu? Olha o preço menor, etc. E a qualidade do serviço também melhor, né? Mas não é só isso. Hoje eu dizia, você tem o droner. Daqui a pouco o droner está entregando encomenda na porta da sua casa, entende? Então, só para ver se eu entendi, esse centro de inteligência ele funcionaria para mapear possibilidades de novos postos de trabalho derivado dessas novas tecnologias, é isso? Seria mais ou menos assim? Seria isso e talvez até um pouco mais, eu diria, que é o principal. É a antecipação da chegada dessas inovações tecnológicas. Olha, na área da médica, por exemplo, isso vai avançar. A necessidade de você ir a um consultório, isso não, você vai ter máquinas que você carrega no pulso e já vai te dar, né, uma série de resultados de como você está, é claro, e óbvio, vai melhorar a qualidade de vida. Mas hoje as máquinas conversam entre elas, né? As máquinas estão conversando. Então, qual seria a função desse centro? Quer dizer, olha, quais são as inovações que estão, né, evoluindo e que vão chegar, inclusive experiências em outros países, que foram implantadas em outros países. Agora, isso, Valdir, vai convergir diretamente com aquilo que você falou anteriormente da questão da educação, da preparação da mão de obra. Esse centro de inteligência ele vai antecipar essas tendências, digamos assim, mas e também vai alertar para a necessidade de se criar mão de obra específica para aquele produto novo que vai surgir. Então, a educação com o trabalho do sindicato, com a tecnologia, são esses três pilares conversando, é isso? É isso mesmo, quer dizer, essa interação, entende? Porque você poderia, inclusive, nessa qualificação, você reciclar esses trabalhadores. Quer dizer, preparar esses trabalhadores para essas novas tecnologias também, né? Se antecipar, etc. Proteger esses trabalhadores. Eu costumo citar muito aqui, talvez muitos dos telespectadores aqui lembram do bonde. Nós tínhamos os bondes que andavam, cortavam todas as cidades. Muito bem. Aí, com o avanço da indústria automobilística, nós tivemos os ônibus. Bom, e o que faz aquele motorneiro do bonde lá, que enchia lá uma alavanca para conduzir o bonde? Ele não teve mais função. E foi assim, uma coisa muito rápida. Ora, o que eu falo desse centro de inteligência, ele antecipar isso, quer dizer, você prepara a mão de obra, etc. E, é claro, também, como você disse muito bem, é qualificar para essas inovações tecnológicas, essa juventude, entende? Eu vejo por aí, eu acho que essa, me parece, que deveria ser a tendência aí das próprias... Quer dizer, agora, são necessários recursos, entende? E, lamentavelmente, eu diria que essa reforma trabalhista não veio ao encontro dos interesses e de proteção ao trabalhador, sem sombra de dúvida. Rapidamente, pós-eleição, você vê a possibilidade de revogação dessa reforma trabalhista? Bom, esse é o nosso anseio, entende? Eu tenho a impressão que o próximo governante, além de uma série de reformas que ele tem que fazer, ele teria que rever essa reforma, quer dizer, os sindicatos, federações, centrais, etc., os trabalhadores organizados, né, eles têm que ter uma fonte de financiamento, né, para desenvolver todas essas atividades que eles já vêm desenvolvendo, etc., e
essas novas. E um outro ponto, para finalizar, independentemente do que seja dito agora durante essa campanha política, o candidato eleito, ele vai ter que tratar de temas como reforma da Previdência, reforma política, por mais que ele diga na campanha que não, ele vai ter que mexer nesses pontos ou não? É fundamental. Uma das questões que nós temos no nosso país é a desigualdade social, né? E a desigualdade social vai passar por uma reforma tributária. Tem que haver, nós temos que ter uma reforma tributária e a questão da própria Previdência, ela tem que ser equacionada, tem que ser feita. São muitas medidas que eu diria até podem ser impopulares, né? Mas eu acho que a questão toda do próximo governo, ele vai ter que conversar com os trabalhadores, com seus representantes, entende? Que na produção você tem, é claro, o capital e você tem também o trabalho, né? Até isso, num sistema capitalista como o nosso, tem que buscar uma convivência, tem que haver uma convivência entre capital e trabalho, né? Bom, Valdir, infelizmente nosso tempo é curto, a gente vai encerrando o nosso bate-papo por hoje. Espero que você volte aí brevemente para a gente trazer os nossos bate-papos de trás da câmera aqui para frente para compartilhar com o pessoal que nos assiste. Muito obrigado, até a próxima aí. Mais uma vez, obrigado pela oportunidade. Eu que agradeço. Bom, muito obrigado por nos ter acompanhado até aqui. TV Simpro dessa semana fica por aqui. Acompanhe outros programas nas nossas redes sociais, através do nosso site, simpromogi.org.br, e também no nosso canal no YouTube, que é o TV Simpro Mogi. Muito obrigado, a gente se vê até a semana que vem. Tchau, tchau.